dia de alegria, porque nós celebramos a vida de um grande homem, todos nós convivemos com ele, ouvimos, escutamos, não é verdade? O Papa João Paulo II. E uma das características do Papa João Paulo II, não sei se vocês se recordam, é a alegria de pregar o Evangelho. Não é verdade? Eu lembro sempre dele lá ali no Flamengo, né? Na Praça dos Pracinhas, né? Qual é o nome daquele lugar ali? Os Três Poderes ali, né? No aterro dos Flamengo. Oi? Monumento aos Pracinhas, né? Ele pegando a bengala dele e rodando a bengala, né? Depois disso ele disse, se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. Então ele tinha bom humor. Ele nos ensinou que pregar o Evangelho, viver a santidade, não é ter cara feia, nem ficar de pescoço torto, não é? Dizendo que é santo. Mas viver o Evangelho é ter alegria de viver, é ter alegria de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, até porque quando nós somos cristãos, nós não temos outra forma senão de nós sermos felizes, Severino. Não tem para onde nós corrermos. Ou nós somos felizes, ou nós somos felizes. Se nós não somos felizes, é porque ainda não somos verdadeiramente católicos. Porque não tem para onde correr. E o Papa João Paulo II, ele nos ensinou isso, a alegria do Evangelho. O Evangelho não pode ser um peso. A igreja, a doutrina da igreja não pode ser um peso, mas tem que ser uma alegria, Marlúcia, a alegria de viver em Jesus Cristo, a alegria de viver socorro no Senhor. E é essa alegria que nós precisamos ter em servir a Cristo, em servir o Senhor. Hoje cantamos no Salmo, feliz é feliz aquele que a Deus se confia. E o Papa João Paulo II, ele se confiou plenamente a Deus. Ele acreditou que muito mais forte até do que as suas próprias forças, era o que ele anunciava, Jesus Cristo. Por isso, mesmo sem voz, mesmo muitas vezes curvado com o peso da idade e da doença, ele não parou de falar do amor de Deus. Por isso que não tinha porquê, minha amiga Tânia, por causa de uma chuva, nós não fazermos uma procissão. Não é verdade? Se o maior exemplo, Vanderleia, do Papa, imagine já no seu final de vida, podia ficar em casa assistindo televisão, descansando lá no seu quarto, ele quis continuar rodando o mundo inteiro, falando do amor de Deus. Vocês devem se recordar a última aparição dele para rezar o Ângelus lá na cidade do Vaticano. Ele não conseguia nem falar, só abria a boca, não foi? Mas ele não deixou de ir. E esse é um grande testemunho, é um grande exemplo da vida de São João Paulo II. Quando nós celebramos a vida dos santos, nós nada menos, nada mais, nós celebramos o que o poder de Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Na vida de uma pessoa que é limitada, que é pecadora, que muitas vezes é fraca, cai, mas Deus é capaz de pegar aquilo que é fraco e tornar em forte. É capaz de pegar aquilo que está sujo, tornar limpo. É capaz de pegar aquilo que tem o pecado e transformar em graça. E é por isso que nós celebramos a vida dos santos. Sabe por quê? Porque Jesus é igualzinho a nós em tudo, exceto no pecado. E os santos são iguais a nós em tudo, até no pecado, porque eles também foram pecadores. Eles também erravam. O Papa João Paulo II, quantas vezes se confessava? O Papa Francisco, né, se proclamou, se declarou, eu também sou um pecador. Não precisa nem dizer, porque nós já sabíamos, porque é ser humano, é pessoa humana, que todos nós acertamos e erramos, mas muito maior do que os nossos acertos e do que os nossos erros, na vida do Papa João Paulo II, na vida de cada um de nós, deve ser o amor de Deus, a presença de Deus em nós. Por isso que esse salmo, o refrão do salmo é feliz quem a Deus se confia. Isso é o que hoje nós temos que levar para a nossa casa, para a nossa vida. Foi isso que o Papa João Paulo II fez na sua vida. E é isso que nós queremos fazer também. Ele se confiou a Deus. Não tem outro que nós possamos nos confiar, senão unicamente ao Senhor. Eu acho que eu já contei uma vez a vocês que eu estava no hospital ali na Barra, no Barra Dó, e um médico também, ele tinha feito aquele exame do intestino e foi perfurar o intestino dele. E aí, infeccionou todo o seu organismo, todo o seu corpo, descobriram 3 dias depois, já estava todo infeccionado. E aí ele ficou 15 dias no UTI, e o médico chegou para a família, eu estava do lado da família, o médico virou o ateu,
e falou assim: olha, não tem mais jeito, ele vai morrer. A única coisa que resta a vocês é entregá-lo na mão do Deus de vocês. E aí eu virei para o médico que estava assim e falei: doutor fulano, que bom que o senhor falou isso, porque agora sim ele está em boas mãos. Agora sim o senhor pode ter a certeza que esse homem está em boas mãos. O senhor mandou colocá-los nas mãos de Deus. E aí passou-se mais uns 10 dias, aquele homem recuperou a saúde, e no mesmo lugar ele virou para a família e para mim do lado e falou: eu não sei o que aconteceu. Eu brinquei com ele e falei assim: doutor, o senhor pode até fingir que não sabe, mas o senhor sabe muito bem o que aconteceu. Quando o senhor colocou esse homem nas mãos de Deus, o senhor colocou nas mãos que são muito melhores até do que as do Senhor. E ele ficou curado. E assim que o Papa fazia, ele se colocava nas mãos de Deus. E é isso que nós precisamos aprender, a nos colocar até mesmo quando tudo parece ruim, quando tudo parece não ter jeito, quando tudo parece ser o fim, é nos confiar unicamente ao Senhor. Por isso que esse Evangelho que nós ouvimos nos fala sobre Pedro. Pedro não era o mais bonito, não era o mais inteligente, não era o mais santo, mas Pedro tinha iniciativa. Jesus faz uma pergunta aos seus apóstolos: quem dizem por aí as pessoas que eu sou, Gabriel? E aí cada um disse uma coisa: é João Batista, Elias, algum dos profetas. Só que Jesus estava pouco se preocupando com o que as pessoas achavam a respeito dele. O que ele queria mesmo chegar era o que os apóstolos achavam a respeito dele. Jesus então olha para os apóstolos e pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro toma a iniciativa e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus então olha para Pedro e diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum comedor de arroz e feijão que te revelou isso, mas sim o Pai que está nos céus. Meus irmãos, é muito interessante isso, sabe por quê? Porque Jesus coloca a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Pedro, o discípulo que Jesus mais amava, quem era? João, é isso? A Bíblia nos relata isso. Nem por isso Jesus colocou ele como o chefe da igreja. Porque para ser chefe de uma igreja que estava nascendo, essa pessoa tinha que ter entusiasmo. Essa pessoa tinha que ter iniciativa. Por isso que Pedro é o primeiro chefe da igreja, o primeiro papa, porque ele toma a frente. E João Paulo II também já era um homem de iniciativa, um homem de entusiasmo. Ele contaminava as pessoas com a sua alegria. Como nós precisamos de cristãos que contaminam os outros com a sua alegria, com a sua fé. Como nós precisamos de pessoas que sabem se aproximar umas das outras e mostrar um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que nos ama. E aí Jesus olha para Pedro e faz uma promessa a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E o poder do inferno nunca poderá... Está muito baixo. E o poder do inferno nunca poderá... Essa é a certeza que nós temos. O poder do inferno nunca vai vencer a igreja. Agora, não pense em uma igreja simplesmente de alvenaria, tijolo e massa, concreto. Lembre-se que a igreja de Cristo somos cada um de nós. Se nós vivemos em Cristo, Francisco, o poder do inferno nunca vai poder nos vencer. Se nós vivermos a alegria do Evangelho, a força do inferno nunca vai poder nos vencer. E aí termina esse Evangelho Jesus dizendo: Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado, o que você desligar na terra será desligado no céu. Essa é a autoridade do Papa, essa é a autoridade da igreja. O que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Jesus Cristo quis que fosse dessa forma. Não é verdade? Por isso o Papa primeiro foi Pedro, depois, não sei qual número, não me recordo daqueles quadradinhos, tem um quadro enorme lá na sacristia, foi João Paulo II e agora o Papa Francisco. Não é verdade? Porque a igreja, ela continua sempre. Tem uma história que dizem que Pedro negou Jesus 3 vezes, sabe por quê, minha amiga? Porque Jesus curou a sogra dele, né? Mas isso não é verdade, porque as sogras também são santas, né? Mas que a gente viva a alegria do Evangelho, a gente viva a santidade sempre na nossa vida. Ser santo não é ser perfeito.
Guarde sempre isso no coração. Aqui, como eu sempre digo a vocês, é lugar de pessoas que se amam. Ser santo é amar um ao outro. E não amar o outro porque o outro é bonzinho, porque o outro nos faz o bem. Porque isso os pagãos também fazem. Não precisamos crer em Cristo para amar quem nos ama, mas amar o outro porque nós conhecemos o amor de Deus, o verdadeiro amor. O Deus que nos amou quando nós éramos, como diz São Paulo, quando nós ainda éramos pecadores, e Ele nos amou e entregou a sua vida para nos resgatar da morte do pecado. E é esse Deus que João Paulo II anunciou, e é esse Deus que nós também queremos anunciar com a nossa vida. Um Deus que nos salva na alegria. Não precisa ficar de cara feia, na verdade, de pescocinho torto, ou sem vir para dizer que você é santo, viu? Mas é preciso amar e viver o Evangelho, porque isso nos abre as portas do céu. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos adorar o Senhor. Vamos bendizer o Senhor. Hoje, nesse dia tão alegre e feliz, nós celebramos e lembramos a vida deste grande homem que foi São João Paulo II. Às vezes nós precisamos dessa alegria, desse entusiasmo, dessa certeza que é feliz aquele a quem Deus se confia. E agora coloque toda a sua vida nas mãos do Senhor. Confie a sua vida ao Senhor. Às vezes nós passamos problemas, dificuldades demais. Esquecemos de nos confiar a Deus. Esquecemos que quando estamos nas mãos dele, não tem nada melhor. Não tem nada mais seguro, mais forte do que nos confiar ao Senhor, nos confiar a Deus. Por mais que seja difícil, por mais que esteja duro demais, confia ao Senhor. Quem confia em Deus não perde o seu tempo, mas glorifica o Senhor. Foi isso que São João Paulo fez na vida dele. E é isso que nós também queremos fazer na nossa. Nada nem ninguém vai impedir a nossa fé, vai impedir de irmos ao Senhor. A quem nós iremos, Senhor? Como diz Pedro, só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Não tenha mais ninguém que nós possamos ir, Senhor, mas somente a Ti. E por isso que o Papa João Paulo II foi a Ti, Senhor, e nos dá esse grande ensinamento, nos dá essa grande lição. E somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Amém. Tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma. Toda a igreja, põe tua mão. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Vamos aplaudir o Senhor, aplaudir o nosso Deus e vamos elevar nossa fé.